querido amigo e amiga da rede, quero estar compartilhando contigo mais uma mensagem da cruz, a palavra de Deus contigo. Lá em João, no capítulo 3, no verso 14 e 15, Jesus mesmo disse: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Para nós compreendermos bem esta mensagem, precisamos voltar lá no livro de Números, no Velho Testamento, no capítulo 21, aonde este fato aconteceu. Israel estava andando no deserto, com à frente Moisés como líder, e devido à murmuração, o pecado do povo, ao povo reclamar das faltas e necessidades no deserto, sendo que Deus supria todas as necessidades, e eles reclamaram. Então se levantou serpentes e foram picando e matando o povo de Israel. E eles clamaram a Deus, porque estava havendo muitas baixas em Israel. E aí Moisés orou a Deus, e Deus teve misericórdia e deu uma direção para Moisés: levanta uma estaca, uma serpente de bronze numa estaca, e todo aquele que for picado pela serpente e olhar para a estaca, somente olhar para a estaca, será curado, não perecerá, não morrerá. E assim Moisés o fez. Eles fizeram a estaca, e quando as pessoas eram picadas pela serpente, somente de olhar para a serpente de bronze na estaca, eles eram curados. Mas isto era um símbolo, era apenas um sinal do que havia de vir. Jesus falou aqui que importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente de bronze. A serpente representa o pecado, e Jesus foi levantado na cruz, e lá ele levou todos os pecados. Então ele representava, quando olhava-se para Jesus, se via um homem amaldiçoado, um homem cheio de pecado, mas Jesus não tinha pecado algum. Na verdade, ele estava levando o meu e o seu pecado. Eu quero dizer para você, querido, que o salário do pecado é a morte. Assim diz em Romanos 6, 23. Mas Jesus já levou naquela cruz todos os nossos pecados. Agora só basta olhar para a cruz, que você e eu seremos sarados e curados e livres da morte. Assim como o povo de Israel, que eles olhavam para a serpente e eram curados, eram livres da morte. Hoje, eu e você, se nós temos um problema, olhe para a cruz. Qual é o seu problema nesta tarde, querido? É a saúde? Olhe para a cruz. Qual é o seu problema? É intrigas em casa, problemas familiares? Olhe para a cruz. São vícios? Olhe para a cruz. É o pecado que não lhe deixa? Olhe para a cruz. Somente se você olhar para a cruz, que é Jesus, em espírito, adore-o em espírito e em verdade. Não deixe de recorrer ao Senhor diante das suas lutas e aflições, porque Ele levou naquela cruz todas as nossas dores, enfermidades, todo o nosso sofrimento. A libertação completa está na cruz. Se você apenas olhar para a cruz, entregar a sua vida, derramar-se aos pés do Senhor, Ele vai te livrar de todo e qualquer problema, te livrará acima de tudo da morte. Por quê? Porque lá na cruz Ele pagou o preço pelo nosso pecado, se fazendo maldito, como a palavra diz, e recebemos a salvação, a cura, a libertação, a vida eterna, através de olhar para a cruz, em espírito e em verdade. Jesus, um dia Ele foi para a cruz, mas Ele saiu daquela cruz morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vive e reina para todo sempre. Olhe para Jesus vivo. Um dia Ele morreu, mas Ele ressuscitou e vive, está à direita de Deus Pai, e está em espírito
dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus habita em nós e Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Olhe para a cruz, olhe para a obra que Ele fez na cruz, porque Ele não está mais no madeiro, Ele não está mais na cruz. Hoje Ele está à direita de Deus Pai e está dentro de você, se você o receber na sua vida. Amém, queridos? Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.